Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do capítulo 3 de Carta de São Paulo aos Romanos. Então, bague aí suas canetas, seu caderno, sua régua e bora começar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para esta leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora lá começar então, capítulo 3. Em que então se avantaja o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os aspectos, principalmente porque lhes foram confiados os oráculos de Deus. Mas então, se alguns deles não foram fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? De modo algum, porque Deus há de ser reconhecido como veraz e todo homem como mentiroso, segundo está escrito. Aqui no versículo 4 temos uma promessa. Assim serás reconhecido justos nas suas palavras e vencerás quando julgares. Salmo 56. Portanto, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos então? Para falar como os homens, não é injusto Deus quando descarrega a sua cólera? Certo que não. De outra maneira, como julgaria Deus o mundo? Mas se a verdade de Deus brilha ainda mais para sua glória por minha mentira, por que serei eu ainda julgado pecador? Então, por que não faríamos o mal para que ele venha, para que dele venha o bem? Expressão que os caluniadores falsamente nos atribuem? É justo que estes tais sejam condenados. E então, avantajamo-nos a eles? De maneira alguma, pois já demonstramos que judeus e gregos estão todos sob o domínio do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, não há sequer um. Não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam. Veneno de áspide está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargor. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e ruína nos seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que diz a lei, dilo aos que estão sujeitos à lei, para que toda a boca fique fechada e que o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Daqui, versículo de 20 até o 26, temos princípios eternos. Então, pega aí sua caneta azul. Porque pela observância da lei, nenhum homem será justificado diante dele, porque a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção, com efeito todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça. Vendo tudo de princípios, né? Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser pelo seu sangue vítima de propiciação mediante a fé. Assim, ele manifesta a sua justiça. Porque no tempo de sua paciência, ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Assim, digo eu, ele manifesta a sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aquele que tem fé em Jesus. Então, aqui é a justificação pela fé e não pela lei, não é mesmo? A fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, marca aí de 20 até o 26 como princípio eterno.
Onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por qual lei? Pela das obras? Não, mas pela lei da fé. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé sem as observâncias da lei? Ou Deus só é o dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, ele o é também dos pagãos. 30, temos aqui uma promessa. Porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. Destruímos então a lei pela fé? De modo algum, pelo contrário, damos-lhes toda a sua força. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui Paulo está falando, né, que a justiça é pela fé e não pelas leis. Deixa eu pegar aqui o estudo que eu tinha feito pra gente dar uma olhadinha nas anotações. Vocês querem ver as anotações? Peraí, então. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui do lado e pegar o caderno pra vocês verem. Daquele jeitinho que eu faço. Vou pegar aqui. Então, nosso caderninho. Vocês já conhecem. Vou dar um zoom out aqui. Por que vai caber? Vai, vamos lá. Então, aqui, ó, comecei a fazer os estudos, né? Como eu sempre mostro pra vocês, escrevi aqui sobre carta aos Romanos, coloquei capítulo 1 aqui, sempre colo só uma beirinha, né? Então, capítulo 1, capítulo 2 e vamos lá, o capítulo 3. Esse aqui é meu estudo que eu tô fazendo de acordo com todos os capítulos, tá? Capítulo por capítulo. Vamos ao capítulo 3. Eu anoto o título aqui, coloco a leitura do capítulo aqui, de um lado, né? E vou anotando. Esse método aqui é pra gente fazer o nosso diário espiritual. Deixa eu pegar o outro que eu tinha feito. Ver se eu acho aqui, peraí. Sobre Romanos, aquele que eu mostrei no fichário pra vocês. Mas, ó, Romanos capítulo 3, deixa eu pegar aqui. Fiz em 2022, aqui, ó. Romanos capítulo 3. Então, eu anotava, né, todos os ordens, promessas e princípios. Aqui, eu não tinha identificado promessas, tá vendo? Só anotei princípio eterno. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, eu sempre colocava o título, anotava e a mensagem. Então, eu fiz aqui, ó, 19 de fevereiro de 2022, num sábado. Vamos ver que mensagem do capítulo 3 eu tirei lá em 2022. As leis e a consciência nos dão conhecimento do pecado. Todos são pecadores, mas Deus é fiel e uma luz. Conhecimento é uma luz, né? Deus é fiel e misericordioso. E se crermos, ele nos perdoa de toda a iniquidade. A lei foi substituída pela fé em Cristo e seremos justificados pela fé, todos sem distinção. Vamos colocar que essa lei ela foi substituída, entre aspas, porque Jesus veio para fazer o quê? Para nos ensinar sobre a lei mesmo. Porque ele é a perfeição, né? O homem perfeito, a verdadeira perfeição da lei. Aí eu anotei aqui algumas coisinhas pra gente ver juntos. E naquele dia, lá em 2022, qual foi a ação que eu coloquei para fazer diante do capítulo 3? Foi não julgar, mas desculpar quem erra, usar de misericórdia e não discriminar ninguém. Olha só, a ação. O legal da gente anotar é que a gente pode ver o que eu pensei naquela época, sabe? Sei lá, porque essa aqui foi uma mensagem. E no dia de hoje, qual a mensagem que eu tenho para esse mesmo capítulo? Que ação eu faria nesse mesmo capítulo aqui? Então, eu tava anotando aqui, ó. Anotei as coisinhas. Ai, fofo, né? Caracas, que lindinho. Muito fofinho. Mas vamos à anotação de hoje. Então, no método é fazer a leitura, anotar com o nosso código de cores, que aqui é o nosso código de cores. Aí você pode fazer as cores que você quiser. Mas aqui, a gente já acostumou com essas cores. Então, vamos para verde para promessas, vermelho para ordens
e azul para princípio eterno. Esse aqui é o nosso código de cores, beleza? Da nossa leitura. Então, vocês vão ver sempre dessas cores aqui. Aí, deixa eu colocar aqui só para mostrar. Eu fui fazer o estudo do capítulo. Então, eu imprimo aqui o capítulo, colo aqui com o títulozinho e tudo mais. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim, ó. É que não vai dar pra ver na câmera, peraí. Mas tá em verde aqui, ó. O princípio também tá em azul. Na câmera não vai pegar muito bem. Mas, pessoalmente, tem a cor aqui, que eu já deixo impresso, eu já imprimo na cor mesmo que tá. E aí, eu vou lendo, tananã, e vou anotando palavras ou frases para fazer o estudo. Então, aqui, ó, eu coloquei avantajava o judeu, que foi o que a gente leu aqui no capítulo, no comecinho do capítulo. Vou pegar aqui a Bíblia. Então, é a mesma, tá? Ó, tá aqui. Em que então se avantaja o judeu? Foi o que eu anotei ali. O que significa isso aí? O que significa, né? Se avantaja dos judeus? A superioridade do judeu, olha só. A superioridade do judeu está alicerçada na sua escolha. Israel foi escolhido por Deus para revelar seus oráculos dentre todos os povos do mundo, né? Deus escolheu lá e tudo mais, né? A superioridade do judeu é a sua aliança com Deus e a fidelidade a esta aliança. Então, eles são fiéis desde o princípio, né? Ali com as leis. Esta fidelidade é quem sustentou a aliança com os judeus, que como nós foram infiéis à lei. O que Paulo está nos explicando aqui no capítulo 3, o que Paulo explica no capítulo 3, nessa carta aos Romanos, é que não podemos apoiar a nossa fé, a nossa predileção. Deixa eu colocar aqui a luz. Predileção aqui, ó. Escolhas nas práticas da lei ou nos sinais do corpo, como a circuncisão. Então, ali era lei. Os judeus até hoje, né? Eles precisam seguir as leis. Porque se eles são cristãos, eles vão seguir a Cristo, mas eles não acreditam em Jesus. Então, eles precisam seguir a lei toda. Então, para eles é a lei. Paulo nos explica que a fé, nós não devemos apoiar a nossa fé nas leis e nem nas práticas do corpo, que lá no caso é a circuncisão. Hoje nós temos o batismo, né? Então, nós somos batizados. Mas assim, coisas corporais, coisas da lei, tem que seguir. Não, nossa fé está baseada em Jesus Cristo, a nossa salvação, né? E aí eu coloquei aqui. É a graça de Deus que nos mantém, que nos faz permanecer fiéis. Porque sabemos que é tudo pela graça de Deus, né? Porque sem a graça de Deus nós não conseguimos fazer nada. Então é Deus que nos sustenta, nessa graça de Deus, né? Que nos faz nos permanecer fiéis. Se queremos nos apoiar na lei para obter salvação, teremos que a viver plenamente, do contrário, seremos condenados. É aquilo, os judeus não acreditam em Jesus, eles têm que seguir as leis, né? Então, se a pessoa quer seguir a lei, ela vai ter que seguir todas as leis. Por isso, Jesus veio na carne humana, viver plenamente a lei como homem e assim salvar-nos também pela observância da lei. Mas não só, ele veio dar a compreensão perfeita da lei, que nos era falha e imprecisa, né? Então, quando fala que Jesus veio, ele não veio tirar a lei, né? A gente sempre vê que, porque Jesus veio... Não, ele veio aqui para nos dar a total compreensão da lei. Então, ele nos justifica pela lei também, porque ele é a lei perfeita. Se nele cremos, teremos a vida, certo? E aí... Na leitura, peraí, volta aqui. Na leitura, tudo mais. Tá falando da observância da lei. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, ficar mais fácil, né? Que a gente tava lendo por aqui. Então, aqui tá o título aqui, então, é Deus é fiel. Depois o título é a universalidade do pecado. Depois vem aqui, a justiça de Deus dá vida a todos os homens. Então, a justificação pela fé, né? É isso aqui. E aí, depois que eu anotei tudo, né? Fiz aqui a anotação, depois eu vou passar o marca-texto que nem a gente sempre faz, bonitinho. Ó, os códigos de cores. Ai, dá uma... Tão lindo, né, gente? Olha só. Eu sou apaixonada. Fica lindo, fica lindo, fica lindo.
Enfim, aí depois aqui eu anotei aqui, no finalzinho, ó, versículo 30, tem uma promessa, porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. É aquilo lá, quem acredita em Jesus, né? Será salvo pela fé. Não há mais que um Deus, só tem um Deus, como cristãos, né? Então, aqui foi outro títulozinho, assim, meio que eu tô fazendo por títulozinhos, por temas, enfim, o estudo. Aí, coloquei aqui, um só Deus. Fiz aqui um triângulozinho, representando a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá, as anotações. Os cristãos são monoteístas, como creem pessoas de outras religiões. De fato, Deus é um só. Mas se examinarmos cada fé, veremos que este Deus não é o mesmo. Como assim, Gabi? Não é o mesmo. Vamos lá. Aí, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A outra parte, tá? Assim. O Deus em que creem os cristãos é um só. Mas ele é trino, ele é trindade. É um só Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa profissão de fé básica dos cristãos já nos diferencia das outras religiões monoteístas. Então, mesmo sendo um, não é compreendido da mesma forma para todos. Na teoria, judeus, muçulmanos e cristãos creem no único Deus, Criador de todas as coisas e sustenta em seu poder. Na prática, há diferenças de compreensão da revelação divina e dos procedimentos humanos. Nós cristãos cremos que Deus está muito próximo, né? Muito próximo aqui de nós. E que nos ama e que nos faz filhos amados e herdeiros de sua vida eterna. A gente consegue conversar com Deus, né? A gente fala com Deus. A gente sente que Deus está partindo de nós. O Deus da misericórdia. Qual foi o Deus que derramou sobre nós o Espírito Santo? Qual o Deus que nos dá um alimento que dura para a vida eterna? Este Deus também é Deus de todos os que creem em outros deuses. Nós sabemos que Deus é o Deus que, além de nós cristãos, ele também é o Deus de pessoas que não creem, né? Que creem em outros deuses, pois sendo o único capaz de cumprir as suas promessas. É ele quem julgará e salvará todos os homens segundo a sua misericórdia. Nós, aqui ó, peraí, deixa eu arrumar aqui. Ó, não somos melhores do que ninguém por sermos cristãos. Antes, devemos ser gratos por conhecermos a revelação e pela graça que nos mantermos no caminho da salvação. Então, nós cristãos não somos melhores do que ninguém, mas nós temos a graça de conhecer, não é? Então, é isso. Para outras religiões, né, monoteístas, é Deus, Criador do universo, tudo mais, que sustenta tudo, do seu poder e tudo mais. Mas para nós cristãos, cremos que Deus é trino, né? Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É isso que Paulo está falando aqui. Que tem um só Deus, né? A justificação é para todos aqueles que creem em Deus, para todos aqueles que têm fé, para todos aqueles que seguem a lei, para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Para todos, até aqueles que não creem em Deus, Deus usa de sua misericórdia para com eles, não é? Então é isso, justificará pela fé, tanto os circuncisos, né, os que estão ali com a lei, quanto com os incircuncisos que não, né, tem essa coisa da lei aqui, mas creem em Jesus. Então é isso que eu tô fazendo nos estudos, eu vou fazendo assim, colo o capítulo e faço ali como é que eu posso dizer? Eu já usei essa palavra algumas vezes, mas não vou lembrar aqui. Eu vou destrinchando ali, né, a leitura e tudo mais. E eu falei também aqui, mas se não falei, eu vou falar de novo. Eu uso tudo isso aqui nos estudos com a Canção Nova, né? Porque o método é o método do Monsenhor Jonas Abib, então eu gosto de fazer ali juntinho com a Canção Nova. Tem vídeos no YouTube, tá? Deles lá aí, se vocês quiserem ver. Eu faço a leitura gravando na Bíblia, pra gente fazer a leitura aqui juntinho, coladinho. Eu faço aqui, você faz aí, fazemos juntos. E é isso. Terminamos aqui o capítulo 3.
E até o próximo. Eu sei que vocês gostam do vídeo com explicação no final. Vou tentar fazer mais vídeos assim, tá bom? E vamos lá, vamos lá. Quem quer continuar vendo, coloco também lá no Insta, fotinhos também de coisas dos estudos. É só ir seguindo aí e compartilha, deixa aí nos comentários o que você achou, o que você deixa de mensagem, uma ação. E é isso, até o próximo no capítulo 4.